ontem deu muita polêmica, né, gente? Foi a relação com relação ao técnico Antônio Oliveira do Coritiba. O técnico Antônio Oliveira estava cumprindo suspensão e apareceu no final, na entrevista coletiva. Ele foi até a sala de imprensa do Coritiba para dar a entrevista. E aí, o nome dele foi para a súmula. Ele foi advertido, Felipe Dalck. Até porque, assim, o Coritiba é um time bastante cuidadoso em relação a isso. Então, certamente a supervisão do Coritiba foi atrás da Federação Paranaense para saber se podia. Mas o regulamento geral das competições é bem claro. Fala que não pode. Só que daí a Federação Paranaense diz uma coisa, né? O Coritiba tem registro de mensagem, então se sobrar para alguém... A mensagem ela já vale judicialmente. A mensagem já vale judicialmente. Então se sobrar para alguém, vai sobrar para a Federação Paranaense, TT. Mas aí precisa ver o seguinte, né? A Federação tem autonomia para autorizar alguém que está suspenso... Mas é o campeonato dela? Pois é, mas eu não sei se o cara tá suspenso, tem uma regra que ele tem que cumprir, agora, né? então, né? Exatamente, e esse é o nosso assunto a partir de agora. Já está com a gente o doutor Marcelo Lopes Salomão, ele que é advogado especialista em direito desportivo. Boa tarde, doutor Marcelo, muito obrigada por nos atender aqui no Bate Pronto Curitiba. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Doutor Marcelo, tira a dúvida de toda essa turma aqui. O que diz a regra? Quando o treinador está suspenso, cumprindo uma suspensão automática, ele pode participar da entrevista coletiva ou não? Olha, via de regra, não. O regulamento o regulamento geral do Campeonato Paranaense de Futebol, ele não é muito claro em relação a isso. Ele coloca que o atleta ou comissão técnica que for expulso e estiver cumprindo a suspensão automática, ele fica impedido de entrar em campo de jogo. Mas, na verdade, quando ocorre a suspensão automática, o atleta ou comissão técnica, eles ficam impedidos de usar as instalações especiais do estádio, quais sejam vestiários, sala de imprensa e, logicamente, o próprio campo de jogo. Então, no nosso entendimento, ele não poderia ter dado essa entrevista coletiva. E qual que é a punição nesse caso, doutor? Ele vai ser submetido à análise da Procuradoria, e a Procuradoria vai, se for o caso de entender que houve infração ao regulamento, vai fazer uma denúncia, vai denunciá-lo. E a punição provavelmente vai ser uma multa que o clube deve pagar. Doutor, nesse caso... Desculpa, Linhares. Pode. Nesse caso, doutor, o Coritiba tendo ali uma prova, né, que seria a mensagem do diretor de competições da Federação Paranaense, teria algum problema para a Federação Paranaense perante ao STJD? Não acredito nisso. Não acredito que a Federação venha a responder por alguma infração nesse caso. Isso daí é matéria de defesa do Coritiba, né? Provavelmente vai ser uma matéria de defesa se eles alegam que eles têm essa autorização aí via e-mail da Federação. Mas, contra a Federação, eu não acredito que vá acontecer alguma coisa, mesmo porque quem está em tese infringindo o regulamento quem estaria em tese infringindo o regulamento seria o clube, né? Agora, doutor, a federação, o dirigente da federação, ele teria essa autonomia para autorizar o treinador do Coritiba que estaria suspenso a participar dessa entrevista coletiva? Seria uma decisão que daria amparo legal a essa alegação do Coritiba, não? Não. Um dirigente da federação não tem essa autonomia, porque ele estaria passando por cima do regulamento, né? Que na hipótese aí a lei maior e que faz o regramento que as entidades aí as entidades esportivas estão vinculadas. Não é um simples e-mail de algum diretor, por mais que ele tenha atribuições de relevância dentro da entidade. Não, isso no meu entendimento não dá o salvo-conduto para o técnico do Coritiba. Alexandre Senechal tem uma pergunta também. Vamos lá, Ale.
Boa tarde, doutor, tudo bem? Alexandre Senechal aqui. Uma dúvida técnica. A súmula do jogo não traz nada. O que traz é o relatório do advogado, né? Aquele relatório do delegado, perdão. O relatório do delegado que ele disponibiliza após a partida, falando sobre essa questão do Antônio Oliveira. Numa questão técnica, isso poderia facilitar para o Coritiba para não ter uma punição? Ou isso não interfere, já que o delegado reportou sobre isso após a partida? Esse relatório que o delegado anexa à súmula, na verdade, ele é parte integrante da súmula. Então, ele vem anexado, ele não faz parte dos detalhamentos técnicos da partida em si, mas ele é um relatório arbitral, ainda que feito pelo delegado a momento posterior, mas ele é parte integrante. Então, na minha concepção, quem pode usar isso aí, vai usar, provavelmente vai ser a Procuradoria, porque é um documento válido, um documento oficial e que faz parte da súmula. O Júlio Rutz também está com a gente, setorista do Coritiba, tem uma pergunta também. Vamos lá, Júlio. Pois é, Linhares, primeiramente, boa tarde, doutor. A minha pergunta é qual a punição, se há alguma punição, né, nesse caso, e se houver, qual seria que o clube pode ser enquadrado? Eu não tenho agora como saber se a Procuradoria vier a oferecer denúncia, qual o artigo que ela vai denunciar o técnico e o clube. Muito provavelmente essa punição aí vai ser de advertência ou de multa. Mas para te responder essa pergunta, a gente teria que saber mais concretamente aonde que vai ser enquadrado pela Procuradoria, se for o caso de denúncia. Tá certo. Muito obrigado, doutor, por nos atender. Gentilmente nos atendendo, o doutor Marcelo Salomão, advogado especialista em direito desportivo. Obrigada, doutor. Desculpa te incomodar aí entre um voo e outro no aeroporto, mas serviu e de muita valia para tirar nossas dúvidas por aqui. Volte sempre, doutor. Que é isso, eu que agradeço. Um bom programa, boa tarde para vocês aí.